Olá, espero, é evidente, que você esteja super bem nesse momento. Por favor, com muito carinho, com muito respeito mesmo, me permita te contar uma história com H, pequenininha, que eu vi agora recentemente num vídeo na mídia social. E é evidente, quando eu vi aquilo ali, eu falei, opa, tenho que gravar a respeito, porque traz uma mensagem simplesmente fantástica e que muito falta nesses dias que estamos vivendo. Empatia. Compreender a necessidade do outro, compreender o sofrimento do outro, compreender a situação do outro. Empatia. E para começar essa pequena história, que garanto será breve, eu quero começar com a Bíblia, Palavra de Deus, Mateus, capítulo 23, de 1 a 6, que diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as, fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Olha o alerta que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que esse grupo, fariseus, escribas e outros, eles te mandam fazer uma determinada coisa, mas eles mesmos não fazem. Olha só como continua versos 4, 5 e 6, que diz assim: Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os pões aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Olha que alerta de Jesus. Mas qual é o vídeo? O que eu vi na mídia social que me chamou tanta atenção e tem a ver com empatia? Eu assisti agora recentemente um vídeo em que o CEO de uma mega empresa internacional, uma empresa muito grande, estava acontecendo ali uma reunião online entre o diretor máximo, o CEO da empresa, e um dos subchefes, aquele rapaz diretor lá daquela área, daquela filial. E em determinado momento dessa reunião, a reunião acontecendo normal, o moço prestando contas para o CEO e os dois sérios ali, afinal de contas, reunião de negócio. Em determinado momento, um garotinho, talvez de 2 anos, entrou se arrastando ali, fazendo uma baguncinha no quarto onde aquele empregado, diretor de uma determinada área, estava utilizando como seu local para transmissão, para participar da reunião. Naquele momento ali, ele não pensou muito. Quando ele percebeu, olhando a tela ainda, percebeu que o seu filho estava, de alguma forma, em algum perigo de poder puxar um livro sobre a sua cabeça, algum objeto, ele não pensou 2 vezes. Ele levantou correndo, terno, paletó, diante da tela. Ele levantou correndo e foi socorrer o seu filho. E ao socorrer a criança, ele, opa! Ai. Ele lembrou-se de que estava usando terno, gravata, um paletó bonito, somente para participar da reunião. Ele, na verdade, estava de calção. E aí, quando ele toma aquele susto, que ele percebe a situação, ele, ai. Ele chega todo sem graça diante da tela para conversar com o seu patrão, com o seu chefe, com aquele que tinha poder tanto para progredi-lo, como também para demiti-lo. Ele, me desculpa, todo sem graça, todo sem jeito. O CEO da empresa, que coisa fantástica aquele vídeo. Que coisa fantástica. O diretor máximo da empresa, ele percebe que o seu funcionário está todo sem graça porque levantou para socorrer o filho e acabou mostrando que estava usando um calção e o terno era apenas da cintura para cima para estar diante do vídeo. O CEO da empresa diz, calma. E o rapaz tentando se explicar, não, calma. Espere só um momento, o CEO disse. Espere só um momento que eu tenho alguma coisa para te mostrar. O CEO, ele levanta da sua cadeira, de terno, gravata também, e vai lá no fundo da sala, sem necessidade de apanhar nada, de fazer nada.
apenas para mostrar para o seu funcionário que ele também estava de terno, gravata, camisa bonita diante da tela. Mas também estava de calção. E aí os dois caem na gargalhada e o rapaz ainda tentando ali, tipo, o que está acontecendo? Como é que vai ficar isso? E o seu patrão, o seu chefe, o seu administrador, o seu gerente, o seu diretor, olha para ele e fala: fique tranquilo, você fez uma das coisas mais lindas que se pode fazer. Você levantou-se para socorrer o seu filho. Parabéns, disse ele. E a reunião continuou na maior tranquilidade. E aí você pode me perguntar: professor Denis, pastor Denis, onde é que o senhor quer chegar? Primeiro, empatia, querido. Quanta coisa horrível acontecendo no mundo. Quantas guerras, quantos problemas, quantas aflições, quantas perseguições. Nós precisamos um pouco mais de empatia. E o Senhor Jesus, ele falava disso nesse texto de Mateus que acabamos de ler, Mateus 23, de 1 a 6. E na verdade o texto continua dizendo ali, olha, esse povo, verso 7 e 8, me permita, diz assim: e as saudações nas praças que eles tanto gostam, e os serem chamados de homens poderosos, mestres, rabinos. E continua dizendo o verso 8, vós, porém, não queirais ser chamados de mestres, porque um só é o vosso mestre, a saber, Cristo Jesus, e todos vós sois irmãos. Eu quero deixar para você, querida, querido, vamos ter um pouco mais de empatia. Quando aquele irmão, aquela irmã chegar na igreja com o rosto cabisbaixo, entristecido, não fique fazendo perguntas. Quem sabe só passe do lado, coloque a mão no ombro, só que enquanto você coloca a mão no ombro, você suplica: Deus, ajuda essa pessoa, estou vendo que está triste, está com o semblante caído. Vamos aprender um pouco mais, viajar nesse sentido, de sentir as dores, os problemas, as aflições do outro e julgar menos, dar menos pedrada. E um detalhe, como esse grande gerente, grande administrador dessa empresa, ele fez questão de mostrar para o seu colega de trabalho, ainda que numa posição hierárquica muito abaixo da dele, ele fez questão de mostrar que ali todos são iguais e devem lutar pelo mesmo objetivo. No caso deles, fazer com que a empresa cresça e seja grande. Até porque a empresa crescendo, sendo grande, eles serão beneficiados. E no nosso caso, o reino de Deus, quando nós entendemos as dores e as aflições do outro, todos nós, como o texto da palavra diz, somos irmãos. Mestre é Jesus Cristo, o dono da nossa vida. Que Deus nos abençoe nesse dia.